Olá a todos, sejam então bem-vindos à nossa aula número 13 da parte 2, ou seja, do cálculo integral em RN. Trata-se da nossa penúltima aula do curso Análise Matemática em RN, ou seja, em termos globais, é a aula número 29. Hoje começamos por introduzir dois conceitos, são eles o rotacional e a divergência de um campo vetorial em R3. Então vamos lá. Bom, seja então F maiúsculo, um campo vetorial definido num aberto de R3 de funções componentes f1, f2 e f3. E tal que as derivadas parciais de todas as funções componentes em ordem a x, em ordem a y e em ordem a z são funções contínuas. Vamos definir o rotacional deste campo f e designámo-lo por rot f como sendo o campo vetorial que tem funções componentes delta f3 delta y menos delta f2 delta z. Depois, na segunda função componente, temos delta f1 delta z menos delta f3 delta x. E, finalmente, na última posição, temos a derivada parcial da segunda função componente em ordem à primeira variável menos a derivada parcial da primeira função componente em ordem à segunda variável. A divergência de f denota-se por div f e não é mais um campo vetorial, é sim uma função escalar, uma vez que é definido por derivada parcial de f1 em ordem a x mais derivada parcial de f2 em ordem a y mais a derivada parcial de f3 em ordem a z. Portanto, é uma função que vai de um aberto de R3 para R. Bom, eu sei que vocês poderão me perguntar: e como é que eu vou memorizar estas fórmulas? Bom, é verdade, sobretudo o rotacional pode ser um pouco difícil de memorizar, mas há um pequeno truque que nos permite simplificar estas fórmulas. Ele é o operador nabla que ali aparece na imagem. Portanto, é ali um triângulo virado ao contrário, é chamado de operador nabla e é dado por um vetor simbólico, ou seja, delta delta x, delta delta y, delta delta z. Agora, é fácil observar que o rotacional do campo f é simplesmente dado pelo produto externo de nabla por f, como podem ver naquele determinante que ali surge. Determinante entre aspas, já expliquei isto. Se vocês fizerem o desenvolvimento de Laplace através da primeira linha, vão precisamente obter o rotacional que eu escrevi lá em cima. A divergência do campo f também é dado através do operador nabla, fazendo o produto interno de nabla por f, tá? Ou seja, delta f1 delta x mais delta f2 delta y mais delta f3 delta z. Portanto, é o produto interno daqueles dois vetores. Tudo bem. Bem, para melhor compreendermos como é que isto funciona, o ideal é colocar um exercício, ou seja, um pequeno exemplo,
e é este. Portanto, vamos considerar o campo vetorial f em R3, definido da seguinte maneira. F maiúsculo de x, y, z é igual a x à quarta mais 3z, 2x menos y mais z ao cubo, e depois na última componente temos x ao quadrado menos y ao quadrado mais z quadrado. Pretende-se calcular o rotacional de f e a divergência de f num ponto genérico xyz de R3. Segue então a resolução, ou seja, a resposta. Temos que o rotacional de f num ponto xyz é a derivada parcial de f3 em ordem a y, menos a derivada parcial de f2 em ordem a z, ou seja, menos 2y menos 3z quadrado. Depois, na segunda componente, temos a derivada parcial de f1 em ordem a z, menos a derivada parcial de f3 em ordem a x. Ou seja, 3 menos 2x. E na terceira componente, temos a derivada parcial de f2 em ordem a x, menos a derivada parcial de f1 em ordem a y. Ou seja, 2 menos 0, ou seja, 2. Pronto, como podem reparar, o rotacional de um campo é outro campo. Está bem? O f é um campo vetorial em R3, o rot f é outro campo vetorial em R3. Quanto à divergência? Portanto, a divergência do campo f num ponto xyz vai ser a derivada parcial de f1 em ordem a x, ou seja, 4x ao cubo, mais a derivada parcial de f2 em ordem a y, ou seja, menos 1, mais a derivada parcial de f3 em ordem a z, ou seja, mais 2z. Concluímos assim que a divergência do campo f é dado pela expressão 4x ao cubo menos 1 mais 2z. Portanto, é uma função que vai de R3 para R. Chamamos de funções escalares. Tenho ali uma pequena nota que nos diz que a divergência do rotacional de f é a função nula, que vai de R3 para R. Reparem porquê. Portanto, nós temos ali o campo f de funções componentes, f1, f2 e f3. Depois, o rotacional de f está na linha de baixo. E agora, se calcularmos a divergência deste campo vetorial, vamos ter que derivar a primeira função componente em ordem a x e depois somamos com a derivada da segunda função componente em ordem a y e somamos também com a derivada da terceira função componente em ordem a z, tal e qual como eu ali tenho. Portanto, aquilo vai dar, portanto, tendo em conta que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, obtemos delta 2 f3 delta x delta y menos delta 2 f2 delta x delta z mais delta 2 f1 delta y delta z menos delta 2 f3 delta y delta x mais delta 2 f2 delta z delta x menos delta 2 f1 delta z delta y. Supondo que as segundas derivadas parciais são funções contínuas, então todos aqueles fatores se cancelam e obtemos zero, não é? Por trás disto temos o teorema de Schwarz que vimos na primeira parte do programa, ou melhor, do curso. Tá? Derivar uma função em ordem a x e depois em ordem a y dá o mesmo que primeiro derivar em ordem a y e depois em ordem a x.
À continuação, segue um dos teoremas mais importantes da análise matemática, relacionado com o cálculo integral, e dá pelo nome de Teorema de Stokes. Ele pode ser apresentado numa versão mais geral do que esta que eu aqui tenho, mas vamos então ao nosso caso. O nosso caso é aquele em que as superfícies são sempre gráficos de uma função de duas variáveis. Ok, bem, mas então o que é que diz o Teorema de Stokes na nossa situação? Seja S igual ao conjunto dos pontos x, y, z pertencentes a R3, tais que z é igual a f de xy, com xy a variar numa certa região R do plano. Bom, ali não está escrito, mas é conveniente que aquela função f tenha derivadas parciais contínuas e a região R seja, por exemplo, uma região nas condições do teorema de Green. Bom, dizia eu que temos então uma superfície S, que é o gráfico da função f minúscula definida naquela região R. Uma superfície limitada por uma curva C que é fechada, simples, seccionalmente regular e com orientação positiva. Portanto, esta orientação é induzida pela orientação positiva da fronteira da região R. Portanto, é conveniente que olhem para a imagem que eu tenho ao fundo do quadro. Bom, então temos uma superfície nestas condições. Agora, consideremos um campo vetorial F, maiúsculo, definido num aberto de R3, contendo a superfície. Podem pensar que esse aberto é o próprio R3. E podemos concluir então o seguinte. O integral de superfície do campo rotacional de F ao longo de S é igual ao integral curvilíneo do campo F ao longo do seu bordo, do bordo de S, ou seja, ao longo de C. Ok? Portanto, é isto que diz o Teorema de Stokes. O integral curvilíneo ao longo da superfície S do rotacional é igual ao integral curvilíneo do campo F ao longo do caminho C. No cálculo do primeiro membro, ou seja, do integral superfície, nós usamos o vetor o vetor n que eu apresentei nas aulas anteriores. Isto é, o vetor n é igual a menos ΔF ΔX menos ΔF ΔY 1, ou seja, o n aponta para cima. Em termos físicos, podemos dizer que o fluxo do rotacional do campo F através de S é igual ao trabalho realizado por F ao longo do bordo da superfície. Obviamente com orientações compatíveis. Ok? Só mais uma observação. Portanto, através da igualdade do Teorema de Stokes, nós podemos também concluir que se substituirmos a superfície S por uma superfície S' que tenha o mesmo bordo que S, então o integral de superfície do rotacional de F ao longo de S e ao longo de S' são iguais. Antes de passar para os exercícios que nos ajudam a compreender melhor estas coisas, aproveito e passo a enunciar um outro teorema igualmente importante. É o chamado Teorema de Gauss
ou, se quiserem, teorema da divergência. Portanto, é conhecido pelos dois nomes. E pode ser enunciado desta maneira. Portanto, seja ômega, um conjunto ou um bloco sólido em R3, portanto, é um conjunto com volume em R3, cuja fronteira S é a reunião de superfícies S1, S2, etc. Sn. Claro que estas superfícies convém que sejam disjuntas. Portanto, quando muito, as superfícies podem se tocar apenas nos seus bordos. Bom, e mais uma vez, para nós, cada uma destas superfícies SI é o gráfico de uma função de duas variáveis. Podem olhar para a imagem que eu tenho ali no quadro. Portanto, o meu ômega é a espécie de um cubo, ok? Portanto, é um sólido simples, é um cubo. E o seu bordo são as faces, tá? Temos 6 faces, que são superfícies. Cada face é uma superfície. Ok, então, temos então um sólido ômega e a sua fronteira, S. Agora, se F é um campo vetorial em R3, com derivadas parciais contínuas, então vamos poder afirmar o seguinte. O integral de superfície do campo vetorial F ao longo de S é igual ao integral triplo no sólido ômega da divergência de F dx, dy, dz, tá? Ou abreviadamente dv. Ok? Portanto, é isto que diz o teorema de Gauss. Relaciona um integral de superfície com um integral triplo. Tá bom? Portanto, no caso da minha figura, o ômega é um cubo e o S é a reunião de 6 faces, de 6 superfícies. Mas poderíamos ter uma situação diferente. O ômega poderia ser, por exemplo, a esfera cheia e o S seria a superfície esférica. Esta nota que eu aqui tenho está subentendida na igualdade do teorema de Gauss, mas acho que é preferível referir o que ela diz. E é então o seguinte, portanto, como a superfície S, ou seja, o bordo de ômega, é a reunião de várias superfícies, então o integral do campo F ao longo de S vai ser a soma do integral do campo F ao longo de todas as superfícies SI. Ok? Depois, se, por exemplo, um dado SI, uma dada superfície SI, for o gráfico da função f, por exemplo, imaginem que o f é a função definida numa certa região R do plano, que a YZ faz corresponder x, ou seja, temos que SI é o gráfico da função x igual a f de YZ. Okay? Não há necessidade de termos sempre z igual a f de xy. Podemos ter x igual a f de yz. Então, no cálculo do integral de superfície de f ao longo desta superfície SI, que é o gráfico de f, consideramos o vetor normal n, portanto isto é importante, consideramos o vetor normal n daquele conjunto que aponta para o exterior do sólido ômega. Portanto, temos que considerar sempre o vetor n que aponta para fora.
Isto para que a igualdade do teorema de Gauss se verifique, obviamente. Não sei se repararam, mas onde surge ali FI tem uma gralha. Portanto, não é o campo FI, mas sim o campo F. Portanto, o campo é sempre o mesmo ao longo de cada superfície SI. Bom, e vejamos então um exemplo. Verifique a igualdade do teorema de Stokes na seguinte situação. Portanto, S é a superfície formada pelos pontos x, y, z, tais que z é igual a 10 menos x quadrado menos y ao quadrado e z maior ou igual do que 1, orientada para cima. E o campo F tem funções componentes z, 2x e 3y. Portanto, em termos geométricos, a nossa superfície S é parte de um paraboloide circular virado ao contrário, voltado para baixo, e converte-se no ponto 0, 0, 10. Tal como está na figura. Ok? Bem, de 10 menos x quadrado menos y ao quadrado maior ou igual do que 1, nós concluímos facilmente que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 9. E, portanto, a nossa superfície S é formada pelos pontos x, y, z de R3, tais que z é igual a 10 menos x quadrado menos y ao quadrado e x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 3 ao quadrado. Portanto, é importante destacar qual é a função f minúscula que define, de certa forma, a superfície e qual é a região R onde essa função está definida. Portanto, neste caso, temos que f de xy é igual a 10 menos x quadrado menos y ao quadrado e xy, portanto, está num disco de raio 3 centrado na origem. Segue que o vetor n, utilizado no cálculo do integral de superfície, é igual a menos ΔF ΔX menos ΔF ΔY 1. Ou seja, isto vai dar menos menos 2x, depois menos menos 2y e depois 1. Isto é, n é igual a 2x, 2y, 1. É este o vetor que aponta para cima. Mais o bordo da superfície é uma circunferência de raio 3 que está a uma altura, a uma cota igual a 1. Uma vez que o z é igual a 1 nessa circunferência. Bem, vamos continuar e olhar para a segunda parte, para o lado direito do quadro. O rotacional do campo F, num ponto XYZ, é igual a, portanto, primeira componente, derivada parcial de F3 em ordem a Y, menos derivada parcial de F2 em ordem a Z, ou seja, 3 menos 0. Depois, na segunda função componente, temos menos 0 mais 1. E na terceira função componente, temos a derivada parcial de F2 em ordem a x, menos a derivada parcial de F1 em ordem a y, ou seja, 2 menos 0. Isto significa que o campo rotacional é constante e dado pelo vetor 3, 1, 2. Bom,
Vamos calcular então o primeiro membro da igualdade do teorema de Stokes. Ou seja, vamos calcular o integral de superfície do rotacional do campo F ao longo daquele paraboloide S. Isto é igual, por definição, ao integral duplo na região R, portanto é o domínio de projeção da superfície, que é o disco de raio 3, do rotacional do campo F no ponto da superfície, isto é, no ponto x, y, 10 menos x quadrado menos y ao quadrado. Produto interno com o tal NdA. Ou seja, isto é igual ao integral duplo sobre R do produto interno do vetor 3, 1, 2 por 2x, 2y, 1, dx, dy. Reparem que o rotacional é constante, por isso aparece ali 3, 1, 2. Bom, por sua vez obtemos então o integral duplo sobre R, fazendo o produto interno, obtemos 6x mais 2y mais 2 dx dy. E agora, obviamente que vamos usar coordenadas polares para calcular este integral duplo. E porquê? Porque estamos a integrar num disco de raio 3. Isto é, o θ está entre 0 e 2π, o R está entre 0 e 3, 6x, ou seja, 6R cosseno θ, mais 2y, isto é, 2R seno θ, mais 2. E tudo a multiplicar pelo jacobiano das coordenadas polares, ou seja, R dr dθ. Vamos já primitivar a expressão em ordem na variável R e obtemos o integral de 0 a 2π. Portanto, a primitiva de 6R ao quadrado cosseno de θ é 2R ao cubo cosseno de θ. A primitiva de 2R ao quadrado seno de θ é 2R ao cubo sobre 3 seno de θ. E a primitiva de 2R é R ao quadrado. Substituindo o R por 3 e depois por 0 não vale a pena porque vai dar 0, mas substituindo o R por 3 obtemos o integral de 0 até 2π, 54 cosseno de θ, mais 18 seno de θ, mais 9 dθ. Ou se quiserem, 54 integral de 0 até 2π de cosseno, mais 18 integral de 0 a 2π de seno, mais 9 integral de 0 a 2π da função 1, ou seja, a função constante, dθ. E tudo isto dá 0 mais 9 vezes 2π, ou seja, 18π. Não se esqueçam que o integral de 0 a 2π, tanto da função seno como da função cosseno, é igual a 0. Tá? Portanto, desta forma, temos que o primeiro membro da igualdade do teorema de Stokes deu-nos 18π. Vamos a seguir calcular o segundo membro. E cá temos o quadro. Vamos calcular agora, como dizia, o segundo membro da igualdade do teorema de Stokes, ou seja, um integral ao longo de um caminho fechado, e vamos fazê-lo também pela definição, tal como fiz anteriormente. Bem, como dizia há pouco, o bordo da superfície, ou seja, do paraboloide, é uma circunferência de raio 3 a uma altura 1.
ou seja, é dado por z igual a 10 menos x quadrado menos y ao quadrado, porque estamos no paraboloide, mas o z é igual a 1. E daqui obtemos que 1 é igual a 10 menos x2 menos y2, ou seja, x2 mais y2 é igual a 9. Portanto, uma parametrização em sentido direto, portanto, induzido no fundo pela orientação positiva do bordo do domínio de projeção, vai ser, portanto, a parametrização vai ser alfa de t igual a 3 cosseno de t, 3 seno de t, 1. Ok? Portanto, é uma circunferência de raio 3 a uma altura 1, com o t entre 0 e 2π. Sendo assim, o integral do campo F ao longo de C, isto é, o trabalho realizado pelo campo de forças F ao longo daquela circunferência, vai ser escrito numa forma mais simples, o integral ao longo de C de z dx mais 2x dy mais 3y dz. Isto é igual ao integral de 0 a 2π, portanto, z dx, ou seja, 1 vezes a derivada de 3 cosseno de t, ou seja, menos 3 seno de t, mais 2x, ou seja, mais 2 vezes 3 cosseno de t, vezes dy, ou seja, a derivada do 3 seno de t é 3 cosseno de t. E depois basta seguir a leitura com as legendas a vermelho por baixo, ou seja, mais 3 vezes 3 seno de t vezes 0, porque a derivada de 1 é 0, e dt. Tudo isto dá o integral de 0 a 2π, o integral de 0 até 2π de menos 3 seno de t mais 18 cosseno ao quadrado de t dt. Tá? Novamente decidi separar aquilo em dois integrais, não havia necessidade, mas tanto faz. Portanto, fica menos 3 integral de 0 até 2π da função seno, que é igual a 0, como já vimos anteriormente, mais 9 vezes integral de 0 a 2π de 2 cosseno ao quadrado de t dt. Para primitivarmos 2 cosseno ao quadrado de t, devemos dizer que 2 cosseno ao quadrado de t é igual a 1 mais cosseno de 2t. Esta fórmula trigonométrica já surgiu mais vezes em aulas anteriores. Sendo assim, obtemos, como dizia, 9 integral de 0 até 2π de 1 mais cosseno de 2t dt. Agora vou primitivar. A primitiva de 1 é t e a primitiva de cosseno de 2t é seno de 2t sobre 2. Ok? Pronto, agora vou substituir o t por 2π, depois por 0, faço a diferença e multiplico por 9, não é? Pronto, mas isto dá 9 vezes 2π, simplesmente. Ou seja, igual a 18π. Ok? Pronto. Obviamente que obtivemos o mesmo resultado que tínhamos encontrado no quadro anterior. Quer um membro, quer o outro, foram calculados pela definição. Portanto, como disse no início, isto foi apenas uma verificação do teorema de Stokes, mas em exercícios próximos, se surgirem, quando nos pedem um integral de superfície usando o teorema de Stokes, nós, evidentemente, que vamos calcular um integral ao longo de um caminho. E vice-versa, ou seja, se nos pedirem o integral de um campo F ao longo de um bordo de uma certa superfície, usando o teorema de Stokes, o que nós vamos fazer é calcular
o integral do rotacional na superfície, tá? Caso contrário, não estaríamos a usar o teorema de Stokes, estaríamos a usar a definição. Ok? Pronto. Então, dou por terminada mais uma aula e marcamos encontro na nossa última aula, ou seja, na aula número 30. Tá? Portanto, descansem e até a próxima.